Bom, bom dia, alunos. Vamos seguir aqui a nossa programação com a aula 16. Aula 16 de Língua Portuguesa do Camil, do segundo ano. O nosso objeto do conhecimento hoje são as origens da literatura portuguesa. Nós vimos na aula passada que paramos aí num estudo um pouco mais detalhado de uma parte da obra de Gil Vicente. E hoje nós vamos estudar a obra de Camões, o Camões, tanto o épico quanto o Camões lírico. Relembrando a vocês aí essa divisão da literatura portuguesa, nós estamos aqui exatamente em que momento? Estamos aqui no classicismo, né? O classicismo, e nós temos o grande representante na poesia, que é o Luís de Camões. Então, Camões foi um grande escritor, um escritor que marca o seu tempo e que divide a história da literatura portuguesa e a própria história da língua portuguesa em duas, antes e depois de Camões. Sua importância fundamental para a literatura, e vocês vão ver porquê com uma pequena amostra aqui hoje. Aqui nós temos a iconografia de Camões, que é um retrato de Camões da época, né? Vocês veem a característica aqui, que é o olho de Camões. Ele tem um olho vazado. Ele foi um soldado, né? Nós vamos ver no detalhe biográfico aí como foi que ele perdeu, como ele perdeu esse olho. Era um homem de aventuras, não era um homem simplesmente do pensamento, das artes humanitárias, da literatura, mas foi um homem que durante 17 anos viveu longe de Portugal. Foi soldado, esteve em batalha, arriscou a vida, e foi na batalha de Ceuta, na África, no norte da África, que ele vai perder aí esse olho. Ele também sobrevive a um naufrágio, alguém que teve uma vida muito atribulada, um naufrágio no Oriente. Quando ele vai para a ilha de Goa, ele vai servir lá, vai ocupar um cargo ali que recebeu da coroa portuguesa, e ele tem uma amante chinesa. No naufrágio, conta a lenda que ele já tinha escrito, né, já tinha um manuscrito de Os Lusíadas, a sua obra-prima, e houve um naufrágio, e ele teve de escolher, diz a lenda, entre salvar a vida da sua amada ou salvar a sua obra. Ele teria salvado sua obra. Isso é uma história que se conta, mas não há certeza histórica. Ele teria nadado com um braço só, e com o outro ele estaria segurando os manuscritos de Os Lusíadas. Isso é uma curiosidade que a gente também não deve assim levar a ferro e fogo. Bom, há alguns dados biográficos básicos, além dos que eu já falei. Ele é o detalhe que ele é o maior poeta português de todos os tempos, mas ele também escreveu peças de teatro, né? Ele vive aí bem no coração do século XVI, né? Ele nasce em 1524, há também quem diga que foi em 1525, não há tanta certeza, só que foi num desses anos, e ele morre em 1580. Vocês sabem o que é que acontece nesse ano na história, né? É justamente quando Portugal perde a sua independência e a unificação do trono ibérico, e Portugal passa a ter como rei o mesmo rei da Espanha, e foi aquele período que perdurou até 1640, né? E assim, os estudiosos falam dessa coincidência, né? A morte de Camões e essa grande perda para Portugal, que é a perda da sua independência, né? Foi um marco, assim, um ano muito marcante na história de Portugal. A produção literária deles, isso se enquadra no classicismo, né? A gente pode chamar de classicismo. A sua lírica dialoga com o medievalismo, ou seja, Camões foi um homem do classicismo, aquilo que valorizava a antiguidade clássica, os modelos dos clássicos, as epopeias clássicas, a forma de fazer poesia dos clássicos. Mas também ele tem muitos poemas dele, tem centenas de poemas, que ele também tem algo parecido com a chamada Medida Velha. Nós vamos ver adiante. Já falei da vida atribulada dele, né? Uma vida bastante... Ele era também meio que um camarada boêmio, arruaceiro, e se meteu em muitas confusões com pessoas ligadas à corte portuguesa. Tem história dele ter sido preso
e assim por diante. Bom, a sua visão de mundo é antropocêntrica e neoplatônica. Antropocêntrica porque é aquela visão do Renascimento, a visão em que colocava o homem, acreditava no homem, nos valores do homem. O homem é a medida de todas as coisas, que é algo que é retomado na Antiguidade Clássica e também ele praticou na sua poesia a visão do mundo neoplatônica. Né? Você tem o mundo material, você tem o mundo das ideias, você tem toda uma dualidade aí na existência. Isso eram as grandes influências a que ele estava sujeito na época, e ele também, né, claro, cultua os valores do cristianismo. Os valores do Renascimento que marcam, né, esse nosso grande escritor, né, tem o humanismo, eu já falei, o homem que é importante, isso é algo novo, porque só um homem que se sentisse importante era um homem que se lançaria ao mar, que na Idade Média era visto como um lugar cheio de monstros, e aí as pessoas não teriam coragem de ir, mas com o momento histórico propiciou aí as conquistas tecnológicas, né, das caravelas portuguesas eram muito avançadas para a época, né, e ele faz isso, né, ele é humanista, ele acredita nos valores do homem, né, o heróico homem que é capaz de atravessar o mundo para expandir a fé, mas ao mesmo tempo que ele cultua, né, ele tem o culto aos valores da Antiguidade Clássica, então, valores ideológicos e também os valores literários, e pelo humanismo ele guarda ainda, óbvio, né, ele guarda ainda o respeito ao cristianismo. É muito curioso como ele tenta mesclar isso, a gente vai ver nos Lusíadas adiante. As características da obra de Camões: o antropocentrismo já falamos, o rigor formal, eles têm versos regulares, como nós vemos em uns Lusíadas, é tanto que a gente pode ler num certo ritmo por causa disso, né, pela regularidade do verso, da metrificação e das rimas. A medida nova era justamente o decassílabo, né, 10 sílabas poéticas. Isso é porque você tinha no grego antigo o pé, eram o que para nós eram sílabas, eles juntavam de 3 em 3 e formavam o pé, que era uma medida do ritmo. Mas quando se procura retomar a Antiguidade Clássica, nós já estamos em outros tempos, em outras línguas. Então o português não se prestava àquilo que tinha no grego. O que vai haver no português, no espanhol, nas outras línguas neolatinas são as sílabas poéticas como nós conhecemos hoje, e o soneto vai ser eleito como a grande forma aproximada aí do clássico, certo? Pela sua metrificação. Então, a medida velha também ele praticava. A medida velha vocês já viram, por exemplo, em Gil Vicente, vocês viram que aquelas falas do anjo e dos personagens dos demônios são falas que são ditas em redondilhas, certo? Em redondilhas. Os 5 ou 7 sílabas poéticas. Isso daí que vai caracterizar algo do período medieval. Então Camões pratica tudo isso. Ele escreve muitos tipos de poesia, além dos sonetos, né? Outros tipos. Inclusive algo que se parece com cantiga medieval, ainda um resquício. Uma característica também de muitos dos seus poemas é a idealização da mulher, né? Vista como perfeita física e moralmente. A idealização do amor, que é faz parte do neoplatonismo. O amor é espiritualizado, o amor é tido como uma entidade à parte, né? Uma entidade completamente independente que influencia os homens e não algo que era dependente do homem. A valorização dos elementos greco-latinos, tanto da mitologia, aqui a gente vai ver os Lusíadas logo de cara, né? O próprio amor, quando ele usa nos seus poemas líricos, ele coloca em letras maiúsculas, porque o amor aí é como se fosse o cupido mesmo, aquele serzinho que vai nos flechando. Ele tem vários poemas que falam do amor flechando, né, o coração das pessoas. E o uso de muitas figuras de linguagem, como a antítese e o paradoxo. As temáticas da obra de Camões, principalmente nós estamos falando aqui da temática da obra lírica de Camões e os seus sonetos. O desconcerto do mundo, tá? A desconfiança da realidade, e ele não vê lógica no acontecimento, então isso é dito como desconcerto do mundo. Veja que concerto aí está com C, não tem S, né? Ou seja, um mundo que não está bem encaixado em si.
Outra temática, as mudanças, a efemeridade, ou seja, aquilo que passa, né? A transitoriedade. A efemeridade e transitoriedade são conceitos muito ligados ao que não é duradouro, não é permanente. Então, sobre a natureza e o ser humano, né, por eles estarem sempre sujeitos a mudanças, né, não permanecerem constantes. Isso vai influenciar a toda a literatura posterior, inclusive o nosso barroco de Gregório de Matos. Você vai encontrar esse tipo de temática, né, a influência camoniana. E o sofrimento amoroso, né, o sofrimento amoroso, o conflito entre o amor carnal e espiritual, ou então aquele amor platônico que fica sofrendo sem referência ao contato físico. Da sua produção literária, ele produziu nos 3 gêneros clássicos. A obra lírica dele foi dispersa, ele vai escrevendo, escrevendo. Ele morre sem publicar, muito depois da morte dele, 15 anos depois da morte dele, é que tudo é juntado e publicado sob o título Rimas. Tá? Então, entre esses tipos de poemas, nós temos sonetos, eclogas, as canções, as redondilhas, as sextinas, elegias, epístolas, oitavas e odes. Né? Tudo isso são formas, e essas formas todas foram praticadas principalmente pelos gregos, pelos gregos e os latinos. A sua obra dramática não ficou conhecida, ela foi publicada também póstumamente, mas aí é o Rei Seleuco. Vejam que está em espanhol, né? Ele também escreveu alguns poemas em espanhol, Anfitriões e Filodemo. E sua obra-prima é a obra épica Os Lusíadas, de 1572, certo? Ele teve um sucesso estrondoso, e teve 2 edições no mesmo ano, inclusive. Aqui vocês têm o brasão da família de Camões, curioso aí, né? O brasão, por sinal, muito curioso, 2 dragões, né? Sobre a obra épica de Camões, importantíssima, aí vamos falar mais um pouco, vamos fazer o estudo do texto. É muito importante que a gente se centre em analisar texto, pessoal. Analisar texto. Vocês têm toda a liberdade de ler e reler o livro de vocês. O livro é importante, os capítulos iniciais são importantes, vocês têm que ler sempre, mas a gente vai se deter um pouco mais agora na análise de texto, né? Mas falando aqui dos Lusíadas, é a obra-prima de Camões. Aqui você tem aqui a gravura da capa da primeira edição. É uma das mais importantes da literatura portuguesa, né? Se tornou um marco. Muitas vezes, para saber se uma palavra é aceita ou não, vai-se aos Lusíadas. Não, está lá nos Lusíadas, tudo bem. E você tem ainda, a gente vai ver, algo do português que nós não usamos mais. Vamos ver uma outra palavrazinha. A composição dos Lusíadas, 10 cantos, exatamente como, por exemplo, os clássicos, como a Eneida é escrita em 10 cantos também. Ele vai imitar os clássicos, né? E aí ele vai fazer, os Lusíadas é meio que a imitação de uma parte de A Odisseia, que são nas navegações, a parte ali de Vasco da Gama navegando, imita o modelo de Ulisses em A Odisseia, e também nas partes ali de chegar, tentar se estabelecer em outro lugar, né, que se chega, ele imita uma parte da Eneida, né, da Eneida de Virgílio. Muito bem. Os Lusíadas têm um total de 8.816 versos, são todos decassílabos, todos, né, vão compondo aí 11 estrofes. Então você tem, dá para ver aí, dividindo por 8, né, da 1102, eles são compostos de oitava rima, que é o tipo de estrofe de 8 versos com esquema rítmico ABA, BA, B, CC, né? E conta a história do povo português, representado pelo Vasco da Gama. Vasco da Gama é o chefe da expedição, né, da excursão marítima, que vai procurar as Índias. Ele finalmente consegue achar as Índias por um caminho, né, diferente, que era o caminho marítimo, já que pela terra, vocês sabem historicamente, havia dificuldade ali pelo domínio dos árabes naquele caminho por terra. Então o Vasco da Gama, que é o grande herói
representa o povo português, o heroísmo do povo português, as glórias do povo português, e isso daí era uma das características dos épicos, das epopeias, vocês já sabem quando estudaram os gêneros líricos, né? Não é um destino individual, um destino coletivo. Aquele herói representa todo um povo. Vamos agora passar o estudo da época de Camões, antes dizendo então, tá, que há algo sobre a estrutura dessa epopeia, né? A epopeia, toda a epopeia, ela vai ter, já pegado, já buscando ali do modelo clássico, as partes. Então, ela começava sempre com a proposição ou exórdio, em que havia a introdução da obra, dizia do que vai falar, do herói, o tema. Depois passava-se a invocação. Então, na invocação, o narrador pede auxílio, né, de uma inspiração, de uma divindade, e Camões vai inovar até nisso, porque ele cria um tipo de divindade que seria portuguesa. Ele não vai usar uma divindade clássica pura, ele vai pegar e vai inventar das ninfas, as ninfas do rio Tejo, as Tágides. Então ele faz uma invocação e faz uma inovação. Depois nós temos a terceira parte, a dedicatória. Ele dedica a alguém, sempre se dedica a alguém. Obviamente que ele vai dedicar ao rei, é o rei Dom Sebastião, aquele mesmo rei que vai desaparecer em 1578, 2 anos antes da morte de Camões, também numa batalha, assim como Camões teve batalhas na África. O rei Dom Sebastião desaparece, não é encontrado seu corpo, e se cria toda uma lenda que vai desaguar, inclusive com repercussões no Brasil, com o sebastianismo, e quando você tem Canudos, quando você tem a nossa grande epopeia de Euclides da Cunha, Os Sertões, né? Você tem percebe essa influência no imaginário popular, no imaginário do sebastianismo. Depois da dedicatória, né, que foi feita ao rei Dom Sebastião, você tem a narração propriamente dita. Nós não vamos estudar a narração, porque vocês sabem que são milhares de versos, mas depois nós temos o epílogo em que ele encerra a obra. Também não vamos mostrar aqui, só pelo começo dá para saber tudo, né, sobre o que vai acontecer, e vocês espero que gostem e leiam na íntegra os Lusíadas. Começamos aqui, né, vamos começar, como se diz assim, pelo início. Aí você tem as primeiras estrofes de Os Lusíadas. Então eu vou primeiro pontuar aí o ritmo, né? Observe que o esquema, para vocês que são de colégio militar, é importante perceber, é como se fosse um esquema de soldado marchando. Então eu vou fazer essa leitura aí da proposição e estrofe a estrofe para explicar. Olha, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Ele está fazendo a proposição. Eu vou falar do quê? Eu chamo a atenção aqui para barões, que não significam nobres, mas sim varões, os homens viris, né? Homens que lutam. Assinalados aqui não é o que a gente entende hoje. Assinalados, vejam a palavra no meio de assinalados, o que é que você tem aí? Você tem uma derivação parassintética, e assinalados é assim, aqueles que têm assina, destinados, né? Que têm um destino, que foram destinados por Deus a fazer o que? Alguma coisa. Eles saem da ocidental praia lusitana, que representa Portugal, e vão pelos mares, tá? E chegam longe no Oriente. Taprobana, onde hoje é o Sri Lanka, é lá debaixo da Índia, uma ilha que tem. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, então essa exaltação do feito heróico, e entre gente remota, ou seja, gente distante, gente que mora longe, né, edificaram um novo reino. Por quê? Porque depois das navegações portuguesas, Portugal se expande e se torna um império. Então já é um novo reino, um reino maior ainda do que aquele Portugal original, que tanto sublimaram. Sublimaram é tornar o sublime, né? Tornaram glorioso. Tudo isso aí, se nós fizermos a escansão, vocês vão ver que são versos exatamente decassílabos, né? Essas oitavas aí, olha. A, B, A, B, A, B e CC. Em negrito aí, a rima é diferente, né? A rima, terceiro tipo de rima, é CC. Seguindo ainda na proposição, e ele diz assim, eu vou cantar, né? Eu vou cantar tudo isso. Também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando
a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Então ele vai dizer assim, se o engenho, a capacidade de construir, né, e a arte dele, se isso o ajudar, ele vai cantar tudo isso aí, vai cantar essa dilatação do Império Português, certo? E essa expansão, né, dilatando, e também vocês veem a visão, até a visão eurocêntrica aí, terras viciosas, ou seja, aquelas terras de África e de Ásia eram ditas como viciosas porque não eram cristãs, eram de outras religiões ali. Então, a ideia é que os homens alcançam a salvação, ou seja, se vão da lei da morte libertando, ou seja, conseguindo, né, méritos para a salvação cristã, né, nos modos cristãos, ele vai cantar tudo isso. E aí ele vai dizer o que ele vai fazer. Esses homens destinados a expandir o Império Português, né, dilatar a fé e o Império, porque ia junto na caravela, ia junto justamente o jesuíta, ia o elemento eclesiástico para levar também e colonizar as almas, por assim dizer. Ele vai dizer, cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito inútil e lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Ou seja, assim como os portugueses superariam os gregos, os antigos, né, os heróis antigos, o sábio grego. Por exemplo, quando ele fala sábio grego aqui, está fazendo uma referência a Ulisses, que era alguém que fez a navegação, também grande, né? Em A Odisseia isso tudo é retratado, e ele está dizendo, não, agora eu vou cantar outro que vai além de Ulisses. Ele faz uma proeza maior do que Ulisses, que são os portugueses, que é Vasco da Gama, né? Então, o troiano aí já foi Enéas, que também navegou até achar Roma, até achar o Lácio, a região onde se estabeleceram aqueles troianos que perdem a batalha lá, a batalha que é retratada na Guerra de Troia, na Ilíada, e ele está dizendo assim, tudo aquilo que existe do passado, eu imito, mas eu supero. E o português supera também os antigos. Então, veja como ele é muito inteligente, né, e como Cálice de Alexandre e de Trajano, que são grandes generais do passado, a fama das vitórias que tiveram. Então ele está dizendo, eu canto o peito ilustre lusitano porque Netuno e Marte. Por que Netuno e Marte? Porque Netuno era quem governava os mares e Marte era o deus da guerra. Então, o mar, portanto, aí representado aí por essa metáfora aí de o Netuno, ele teve de se curvar aos portugueses e Marte, porque os portugueses eles tiveram de obedecer, porque os portugueses venceram as batalhas contra, né, aqueles povos que eles encontraram que se opuseram a ele, e também eles conseguiram vencer as tormentas dos mares, como vai ser retratado na narração, que nós não veremos hoje, mas eu convido vocês a olharem. Cesse tudo que a musa antiga canta, ou seja, tudo aquilo que a musa antiga, né, canta tem que se parar, porque outro valor mais alto se levanta. É como se ele dissesse assim, até mesmo as nossas musas são melhores e até mesmo essa obra aqui é melhor do que a antiga. Né? Isso é típico do épico, né? Essa exaltação. Depois ele passa a invocação, e a invocação dele é muito curiosa, a gente não vai se deter muito aqui, vocês têm vós, Tágides minhas. As Tágides seriam as ninfas do Tejo, do rio Tejo, que é um rio de Portugal. E obviamente que isso não está na mitologia grega, esse nome, mas ele cria, né? Ele faz uma licença poética muito boa. E aí, quando se invoca o poeta épico, o narrador épico, ele vai invocar que uma musa, um tipo de musa que o inspire a cantar muito bem. Então ele diz assim, e vós, Tágides minhas, pois criados, tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde e celebrado foi de mim vosso rio alegremente, que é o rio Tejo, dai-me agora um som alto e sublimado, né, sublime, um estilo grandíloco e corrente, fluente, né, e exaltado, porque de vossas águas Febo ordene que não tenho inveja as de Hipocrene, ou seja, que Febo ordene que as musas não tenham, as águas do Tejo não tenham inveja às águas do rio lá grego, esse rio Hipocrene,
que é muito relatado em poemas gregos antigos. Então ele está dizendo aqui, eu estou invocando para que vocês me inspirem. Cria em mim um novo engenho ardente. Essa obra. Ainda se dirigindo às ninfas, dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba, canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa, gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Ele está chamando. Eu quero algo que possa ser cantado num instrumento que leve longe o som, que é a tuba canora de cantar, e belicosa, por quê? Porque vai falar de guerra, tá? Então, a tuba canora e belicosa. E não de agreste avena, um tipo de instrumento antigo, ou frauta ruda. Eu chamo a atenção para frauta, que é assim mesmo. Frauta, existia essa variante na época, assim como existia frecha. Então, ambos eram aceitos. Até hoje, alguns gramáticos aceitam frecha, por exemplo. Tá? Então ele está invocando e dizendo que essa gente, né, a que a Marte tanto ajuda. Porque guerreia, então ajuda a Marte. E para que se espalhe pelo universo, o que se chama de universo, obviamente, é aquela concepção de mundo da época. Não é? O pessoal não estava falando lá das galáxias, nem nada não, porque naquela época não havia esse conhecimento. Então ele quer que se espalhe pelo mundo todo, porque vale a pena. Tem esse preço, né, cabe em verso. E finalmente ele chega, e aí ele vai seguindo para a dedicatória, dedicando aqui ao Dom Sebastião, que é um rei menino na época, né? Para vocês saberem, entenderem, Dom Sebastião desapareceu com 17 anos. Camões escreveu, ele tinha uns 10 anos ainda, quando Camões escreve. Ele tinha um pouco menos de 10 anos, quando ele já era o rei Dom Sebastião, né? E vós, ó bem-nascida segurança, Dom Sebastião, vós. E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. A expansão do Império Português era o aumento da pequena cristandade. Né? Vós, ó novo temor da Maura Lança, que eram os árabes, a Moura Lança. Né? Maura Lança, a lança dos árabes, ou seja, o poderio bélico dos árabes, que o rei Dom Sebastião era o grande temor. Historicamente, isso terminou sendo irônico, porque o Dom Sebastião morre pela Maura Lança, né? Maravilha fatal da nossa idade. Fatal porque é do destino, né? Ele estava destinado às grandes conquistas. Dada ao mundo por Deus, que todo o mande, quer dizer, que manda no mundo todo, Portugal, pera do mundo a Deus da parte grande. Então, se Portugal dominar todo o mundo, com seu império, Portugal vai oferecer a Deus, vai dedicar a Deus essa parte grande que ele conquistar. Certo? Veja como existe, sim, essa racionalidade, essa construção e, ao mesmo tempo, a manutenção de valores cristãos, porque se você não fizesse isso, nem publicava. É tanto que nós estávamos em tempos, lembre do índex, em que a igreja dominava tudo. Então, para você publicar alguma coisa, uma autoridade da igreja tinha que ler, e aí é curioso, quando se libera a publicação dos Lusíadas, é liberado assim, porque o camarada diz assim, olha, ele usou ali umas mitologias, aí umas histórias dos pagãos, mas tudo em nome da arte, é perdoável, dá para publicar, etc. Tinha que haver uma chancela ali depois da contracapa, né, para que, senão o livro não seria publicado. Ele está aí fazendo essa exaltação através do rei, o próprio povo português, o Império Português. E continua a dedicatória. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol, logo em nascendo, vê primeiro. Vê-o também no meio do hemisfério. E quando desce o sol, né, o deixa derradeiro. Quer dizer, o sol se põe primeiro no Império Português e se põe, por último, no Império Português, que no caso aí é uma referência ao próprio Brasil. Porque, você veja, o sol nasce no Oriente, onde o Portugal tinha chegado lá, até em terras do Japão, e quando o sol vai se pôr, já é no Ocidente, do ponto de vista do hemisfério. Quando ele chega no meio do hemisfério, é ali em Portugal mesmo. E quando ele fala do Ocidente, quando ele desce, o deixa derradeiro. Quando o sol se põe em relação a Portugal, ele está para o lado do Brasil. Então, para dizer assim, que de ponta a ponta do mundo, é quase como depois a rainha Vitória ia dizer, no meu reino o sol nunca se põe, a respeito da Inglaterra. Então ele está dizendo, vós, a dedicatória, vós que esperamos julgo e vitupério do torpe ismaelita cavaleiro. Torpe ismaelita cavaleiro é o quê?
é representação do povo árabe. Você tem essa visão eurocêntrica ali, que o inimigo era para ser dominado, o outro era para ser dominado. Aquele que se opôs, aquele que já invadiu a Península Ibérica, teria que ser combatido pelo português. Né? O torpe, e veja a própria adjetivação, que hoje seria considerada, né, politicamente incorreto. Né? Do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do Santo Rio. Por quê? Havia árabes lá nos rios da Palestina, onde hoje é Israel, assim, que ainda bebe o licor do Santo Rio. O turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do Santo Rio. Eles que ainda dominam terras que deveriam ainda ser retomadas pelos cristãos. Né? Então, o gentil que ainda bebe o licor do Santo Rio também pode fazer referência, também essa leitura, ao rio Ganges, que era um rio considerado sagrado pelos hindus. Aí esse povo gentil, o gentil é aquele que não que seria, assim como o judeu chamava o gentil, aquele que não professava a sua fé. Tá? É assim que, para você entender o que é o gentil. O índio era um gentil também, gentil aí com O. E a dedicatória vai findar assim, inclinei por uma corruptela de inclinar. Inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na antiga idade, quando subido ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade ponde no chão, vereis um novo exemplo de amor aos dos pátrios feitos valorosos em versos divulgados numerosos. Faltou aí um S em divulgados. Ele quer dizer o seguinte: ó rei, você da sua altura, se olhar para baixo, vai ver aqui humildemente aí ao resto do chão essa obra em versos que eu estou dedicando humildemente à vossa majestade. E fecha a dedicatória: mas enquanto este tempo passa lento de regerdes os povos que o desejam, veja, que os povos que querem que Portugal domine, essa é a ideologia de Camões. Dai voz favor ao novo atrevimento, para que estes versos vossos sejam. Ou seja, aceite esses versos. Seria um atrevimento oferecer ao Senhor, porque eu sou um reles, né? Um reles súdito, mas, por favor, é o pedido. E vereis, se fizeres isso, ir cortando o salso argento, o mar, os vossos argonautas, porque ele vai tratar das navegações dos portugueses. Porque vejam, os vossos argonautas, porque vejam que são vistos de vós no mar irado e costumai-vos já a ser invocado. Então, aí assim ele termina a dedicatória. Nós passamos ao Camões lírico. Aqui vamos ver 2 sonetos. Os sonetos de Camões são identificados pela primeiro verso, né? Eles não têm títulos. Nenhum dos poemas de Camões tem título, vão ser identificados pelo primeiro verso, que é Amor é um fogo que arde sem se ver. Muito, muito conhecido, muito famoso, certo? E aí nós temos o seguinte: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então veja, quando ele coloca esses paradoxos todos, né? Então, são paradoxos, aquela figura em que você quebra a lógica, coloca, por exemplo, descontentamento, é um contentamento descontente. Como é que você vai conceber isso aí? Não dá para conceber. Certo? Não dá para conceber. Então, pela lógica, não dá para conceber. Dor que desatina sem doer. Então, os quartetos têm só os paradoxos. E o primeiro terceto também vai continuar. Mas, quando você tem um fecho, é uma espécie de uma técnica chamada de semeadura e colheita. Você coloca as premissas para depois arrematar com uma espécie dentro de um silogismo clássico, você vai arrematar com uma conclusão. Então, ele diz assim: como é que pode o amor, que é tão contrário a si mesmo, causar amizade? Ou seja, causar como pode os corações humanos, né, serem atraídos, terem amizade pelo amor, gostar do amor, se o amor é completamente contrário a si mesmo, é cheio de paradoxos. Né? Faz, por exemplo, quando ele diz assim: é servir a quem vence o vencedor. Imagine, você vence alguém numa batalha e depois você vai passar a trabalhar para essa pessoa que você venceu. Mas é isso que faz o amor, porque
a pessoa fica tão enleada aqui que só pensa em contentar, em fazer, em servir, fazer tudo que a outra quer, né? É ter com quem nos mata a lealdade, porque como é que você pode ter alguém que está tentando, que está matando você e você mantém uma lealdade? É porque você está apaixonado, você fica completamente tomado aí por essa pessoa. Então é uma concepção um pouco platônica de amor. Vocês veem que amor tem a maiúscula em todas as suas ocorrências, tanto aqui no início, que é início mesmo, como aqui também. Porque esse amor aí é o amor do conceito platônico, é aquele amor que está além do próprio homem, é um amor que está no mundo, naquele mundo das ideias, mas que atua muito fortemente, né, no mundo material, e é poderosíssimo. Ele tem vários poemas em que o amor é tratado assim. Não está se falando de um caso amoroso específico, mas do amor que atinge todas as pessoas. Então, esse é um exemplo muito, muito bom. Vocês veem aí que tem um esquema de rimas de ABBA, né? ABBA, aí entra aqui no CDC, DCD. Certo? Ele usa muito, sempre esse esquema de rimas aí. Nós vamos ver outro soneto de Camões para finalizar a nossa mostra, que é esse outro soneto, que ele diz assim: aqueles claros olhos que chorando ficavam quando deles me partia, agora que farão? Quem me o diria? Se porventura estarão em mim cuidando? Se terão na memória como ou quando deles me vim tão longe de alegria? Ou se estarão aquele alegre dia que torne a vê-los n'alma figurando? Se contarão as horas e os momentos, se acharão no momento muitos anos, se falarão com as aves e com os ventos. Ó, bem-aventurados fingimentos, que nesta ausência tão doces enganos sabeis fazer aos tristes pensamentos. O que ele quer dizer é o seguinte: seria um eu lírico que se separou, deixou para trás um amor, uma pessoa que ficou olhando ali naquela despedida e triste, e ele fica imaginando se a pessoa estaria pensando nele, né? Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Que você tem na música de Chico César, né? Então ele está se dizendo, será que também, será que ele está assim como eu estou pensando nele, cuidando, né? Que esse cuidar aqui é aquele sofrimento, é o cuidar, é ficar todo o tempo todo pensando na pessoa, de saudade e tudo. Será que ele vai ficar pensando em mim, né? Pensando no dia que vão se reunir, né? Que torne a vê-los, né? Pensando quando vai ver de novo, na alma figurando, ou seja, imaginando, colocando na alma, quando é figurando, como é que eu vou ver de novo o ser amado? Contarão as horas e os momentos, porque quem está fazendo isso, na verdade, é o eu lírico. Quem está fazendo isso é o eu lírico. Ele está projetando na pessoa que ele deixou no passado. Aqueles claros olhos representados a essa pessoa, a figura amada, metonimicamente pelos claros olhos. E aí esse sofrimento todo é um sofrimento amoroso, mas no final ele vem com um certo desengano, certo? Que se aproxima ainda do desconcerto do mundo, está tudo fora do lugar. Enquanto a pessoa fica pensando, mas ele diz, ó, bem-aventurados fingimentos, quer dizer, você fica imaginando e fingindo essa coisa, fingindo no sentido de achando que vai ser uma coisa que não é, certo? Que nesta ausência, por causa a pessoa não estar, tão doces enganos sabeis fazer aos tristes pensamentos, né? Ou seja, os pensamentos tristes ficam imaginando que a pessoa amada talvez nem esteja mais pensando em você, já tenha se esquecido de você, ou tenha deixado você ali num cantinho bem menor, e você fica imaginando que ela de todas as horas fala com as aves, com os ventos, imaginando como, onde estará o meu amor e tal, se vai achar, contar as horas e os momentos, tudo isso são incertezas, mas elas estão no eu lírico, e o eu lírico projeta como se estivessem namoradas, mas no fim ele reconhece. Isso daí pode ser que não seja verdade, são os pensamentos tristes, o pensamento que resolve se iludir, né? Então, ficamos aqui com a amostragem aí dessa obra de Camões, fazendo o chamamento para que vocês leiam aí, vocês têm os tempos futuros para lerem a íntegra de Os Lusíadas e lerem mais sonetos de Camões. Vamos reiterar o pedido de vocês e dizer que na semana que vem estaremos disponibilizando o material extra, agora entrando também, esse material extra vai constar de exercício que vai ser colocado,
né, quando nós colocamos os slides, e vamos colocar também um material agora já do início, a origem agora da nossa literatura, aquele século, o século XVI na literatura, o que foi na literatura brasileira agora, certo, pessoal? Deixamos aí para vocês e ficamos com um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.